Olá, bem-vindo, bem-vinda, que bom poder entrar no seu santo e abençoado lar. Para você muita paz, muita alegria, muita saúde, muita inspiração, muita vida, isso mesmo, muita vida para você. E por falar em vida, por falar em saúde, está no ar o seu programa Vida e Saúde. Claro que sim, esse programa que integra sempre essa união caminhando juntas, e aí nós vamos conhecendo um pouquinho mais como funciona o nosso organismo. Nós somos os maiores beneficiados, claro que sim, sabe por quê? Porque vamos conhecendo um pouquinho mais como funciona o nosso corpo, vamos recebendo aquelas informações necessárias para quê? Para a gente se cuidar, se proteger daquelas doenças oportunistas que tentam entrar em nossa vida, tirar nosso sossego, a nossa paz. E é por isso que nós estamos hoje aqui no Vida e Saúde ao vivo para você. Daqui um pouquinho, gente, um bate-papo interessante, profundo, sobre depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade é o tema de hoje. Já está aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Geraldo Balloni. Ele é médico psiquiatra, coordenador do site PsiqueWeb e também foi professor por muitos anos de psiquiatria da PUC Campinas. Então tudo isso, essa fera está aqui conosco para atender, para esclarecer, para falar com você, para tirar as suas dúvidas. Mas Frei, como é que eu tiro minhas dúvidas ligando para cá? 19 3871 9620. 19 3871 9620, esse é o telefone. Já anotou? Quer que eu repita de novo? Claro que sim. 19 3871 9620. Se você preferir, pode também mandar um e-mail. Atenção, hein? vidaesaúde@rs21.com.br. vidaesaúde@rs21.com.br. O programa já está ao vivo, nós já estamos ao vivo, o tema é ansiedade e depressão, depressão e ansiedade. A nossa equipe preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para entender um pouco do tema de hoje e até mesmo para você começar a perguntar, a se questionar, a interagir conosco. Então, em primeiro lugar, vamos à nossa matéria. Beatriz passou por uma grande transformação. O acúmulo de estresse fez a jovem desenvolver a ansiedade. Eu tinha uma vida muito sobrecarregada. Eu morava em Campinas, com todas as obrigações de ser dona de casa. Eu trabalhava numa multinacional, que é uma das maiores multinacionais assim, de Campinas, então tem bastante pressão. E também estudo à noite, faço faculdade. Além dessa vida sobrecarregada que eu tinha, eu era uma pessoa que eu me cobrava demais. A ansiedade é uma descarga de neurotransmissores diferentes, no caso a noradrenalina, adrenalina, que levam o coração a bater mais rápido, a pessoa sua mais, ela treme muitas vezes, então ela tem sintomas físicos também relacionados a isso. Algumas pessoas ansiosas chegam a ter aquela síndrome do pânico. Com apenas 20 anos, Beatriz precisou largar o emprego e retornar à casa dos pais depois de ter indícios de crise de pânico. Todos os sintomas da ansiedade foram aumentados. Eu fiquei com o coração muito acelerado, me dava calafrio, me dava tremedeira, me dava uma sensação muito ruim, aquela coisa de que você está passando tão mal que parece que você precisa ir para o pronto-socorro, que você está morrendo, só tendo um infarto, alguma coisa assim. É um medo muito grande e você não sabe do que, não sabe de onde vem. Além das crises de pânico, Beatriz teve alguns sintomas de depressão. É inexplicável, você simplesmente acordava triste e acordava assim, mal. E vinha a ansiedade junto com isso. E eu só queria chorar, eu só queria ficar na cama e eu só chorava porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. E em vários períodos eu tive esses momentos depressivos. Depressão é um sintoma psíquico caracterizado por falta de iniciativa, falta de vontade, tristeza. A depressão pode ter tons maiores ou menores. Existem depressões profundas em que a pessoa simplesmente nem sai da cama. Geralmente os quadros depressivos mais graves, mais profundos, têm início
antes dos 40, 50 anos de idade. A especialista explica que nos casos de depressão mais leve, muitas vezes os sintomas da doença são confundidos com outros sintomas físicos. Por exemplo, os deprimidos podem apresentar dores no corpo, transtorno do sono e dificuldades para exercer atividades mais elaboradas. Não importa o sexo e nem a idade, todos estão sujeitos a desenvolver essas doenças. Para voltar a ter uma vida tranquila e feliz, é importante analisar caso a caso e diagnosticar a origem da doença para, assim, iniciar o tratamento. Às vezes, a pessoa precisa de atividade física, de atenção e de estímulo intelectual. Só isso já trata a ansiedade, já trata a depressão. Fazendo uma caminhada simples todo dia, ela dorme melhor. Tendo contatos sociais, melhora tudo, melhora a ansiedade, melhora a depressão e melhora a cognição. Agora, se ela é uma pessoa deprimida, à beira de um suicídio, ou completamente desvinculada, desinteressada de qualquer atividade, tem que usar um antidepressivo. Aí a pessoa pode usar um antidepressivo e acompanhar, se puder, com uma psicoterapia. Hoje em dia eu faço 2 sessões de psicoterapia, além do acompanhamento com o psiquiatra. E ele me receitou uns remédios, ele gosta de fazer manipulação. E na última semana eu não tenho sentido nada de ansiedade. Eu tô super bem, eu tô com disposição, eu tô tendo a esperança de que eu vou conseguir passar. E vai conseguir passar e superar com a graça de Deus. Você viu, gente, aí quanto sofrimento, quanta dor, né? Depressão e ansiedade é o tema de hoje do Vida e Saúde. Estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Geraldo Balloni, ele que é médico psiquiatra, coordenador do site, tem um site também, PsiquiWeb, a gente vai passar depois o site para você, e já foi professor por muitos anos de psiquiatria na PUC Campinas. Doutor Geraldo, seja muito bem-vindo, que prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. O prazer é todo meu, Frei. Mais uma vez aqui com os nossos espectadores da TV Século XXI. É um imenso prazer que eu tenho poder ser útil de alguma maneira. Eu tenho certeza, doutor, que esse tema é muito interessante, muito intrigante e tem um monte de gente já, o Brasil inteiro já está sintonizado com a graça de Deus. Vai ligando para alguém, olha, o programa Vida e Saúde está no ar, é ao vivo, o tema é interessante, depressão, ansiedade, de uma forma ou de outra, todos nós estamos sujeitos a isso, vamos entender. Então está aqui alguém que tem conhecimento, alguém que tem noção, ciência do tema de hoje. Então, é a sua oportunidade de você perguntar. Mais uma vez, eu quero reforçar, 19 3871 9620 é o telefone, 19 3871 9620. Eu vou ficar muito feliz, mas muito feliz com a sua participação. Aliás, é você que me dá as perguntas para eu poder repassar aí ao médico. Então, por favor, me ajude a construir a pauta desse programa. videsaude@rs21.com.br é o nosso e-mail para a sua participação. Doutor, antigamente se falava de depressão como um estado anímico, ou aquela pessoa está deprimida, está sem vontade de fazer alguma coisa, e muitas vezes muitas pessoas que ficavam realmente assim, isoladas, não queriam sair de casa, que ficavam no quarto escuro, no sofá, deitado, enfim, e às vezes eram mal interpretados, tá com preguiça, é porque não quer trabalhar, é porque não quer superar uma coisa. Hoje se descobriu que depressão não é só essa questão do estado anímico, é algo muito mais profundo, né, doutor? É sim, muito profundo, além de ser anímico, a depressão típica é essa que o Frei acabou de explicar. É aquela apatia, desinteresse, falta de motivação. Mas é uma doença? Falta de energia, é uma doença. Uma doença. E é uma doença das mais sérias e mais frequentes hoje em dia. Ela é uma doença que é consequência da alteração de neurotransmissores cerebrais. Então, até seria bom esclarecer isso, a matéria anterior foi muito explicativa, foi muito didática. A depressão não é falta de pensamentos positivos, não é ter disposição para sair daquilo espontaneamente. Do meu lado me animando, etc. O que eu costumo brincar, Frei, é que sempre tem bem intencionado, mas sugestões que às vezes não ajudam muito. Então você vê uma pessoa deprimida, vai outra e fala assim, olha, por que você não vai passear? Ora, o máximo que acontece é levar a depressão a dar uma volta, porque a depressão não está na geografia, está dentro da pessoa, né?
Então, a depressão é sim uma doença, não depende da parte voluntária, bom, deixa eu ficar deprimido, ou bom, deixa eu não ficar deprimido. Não, é uma doença realmente muito A gente séria. já nasce com ela, doutor? Como é que é? Ou tem uma determinada fase da vida que ela se desenvolve? Como é que fica assim? A questão a origem da mesma. Tem uma corrente que pensa que há um componente hereditário, constitucional e oportunista. Ou seja, você tem uma probabilidade de desenvolver a doença durante sua vida e pode desenvolvê-la durante sua vida. Agora, é bom que não se confunda com os estados de tristeza, né? Então, por exemplo, se houve uma perda, perdeu o pai, a mãe, um emprego, um acidente, qualquer coisa assim, um estresse traumático, você desenvolve um quadro de tristeza. Não é depressão. A depressão pode ter tristeza. A maioria dos casos típicos tem tristeza. Mas, por exemplo, como então, essa a moça tristeza, falou... a gente pode dizer que, assim, que é momentânea, que é passageira, porque algo de ruim aconteceu, uma perda, um acidente, uma morte, enfim, uma ausência, né? Então, é momentânea a tristeza, esse quadro de tristeza. Mas essa tristeza não é já o início de uma depressão. Não, obrigatoriamente não. Essa matéria que nós vimos agora, aquela moça fala muito bem que ela nem sabia que tinha depressão. De manhã que ela acorda com depressão, ela tinha pânico. O pânico é um estado depressivo que dá atípico em pessoas que não são melancólicas. Agora, a tristeza pode ser um dos sintomas da depressão e um sintoma importante, mas não é o único. Então, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar, interessante, por isso que nós trazemos aqui especialistas que nos ajudam a entender, diferenciar as coisas, até mesmo para a gente, que nós não temos noção médica, muita coisa assim, mas por isso que a gente tem um vídeo de saúde para nos ajudar. A gente vai entendendo, ou seja, depressão não é só... Dentro da depressão tem a tristeza, dentro da depressão tem a tristeza, Sim, mas a tristeza, toda a tristeza pela perda de alguém, pela morte, pela ausência, enfim... É momentânea, é passageira, vai passar essa fase, a pessoa vai superar, que é diferente de um caso de depressão. Sim, a depressão não é uma questão de superar apenas com bons conselhos. A depressão realmente carece, necessita de um tratamento. Agora, doutor, falando de depressão, como é que eu vou começar a identificar essa pessoa deprimida? Primeiro, eu vou chegar lá. Depressão acontece só nos adultos, nos jovens também tem, crianças também tem? Existe alguma faixa etária, doutor, específica? Então, não tem, Frei. Eu tenho pacientes até com 6 anos de idade. São crianças, só que a depressão em criança é completamente diferente da do adulto. Se pegar um adulto deprimido, ele tem um discurso compatível com a doença. Okay. Ele fala, olha, não vejo perspectivas futuras, tenho um desânimo muito grande, minha autoestima está muito baixa. Agora, uma criança não tem esse recurso de vocabulário para expressar desse jeito. Então, ele manifesta outros sintomas. Olha só, gente, isso é só o começo do programa. Depressão e ansiedade. Olha que eu nem falei de ansiedade ainda, hein? Eu espero que você faça essa pergunta. Daí sim eu vou falar para o doutor aqui. Gente, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Dá tempo de você ligar para alguém, dá tempo de você elaborar a sua pergunta. Eu quero que você participe de coração. Esse é o Vida e Saúde que volta já só para você. Se você sentir sintomas de ansiedade, de depressão, eu acho que você tem que reconhecer que você está sentindo esse sintoma, tá? Reconhecer, e isso é um sintoma tão importante quanto uma pressão alta, quanto uma glicemia elevada. Reconheça que é o primeiro caminho para você buscar uma resolução.